Bom dia, queridos! Tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sempre digo bom dia, mas eu nunca sei que horário vocês vão conseguir assistir esse nosso encontro aqui. Eu gostaria já de começar nosso encontro de hoje falando com vocês algo que é muito importante. É obrigatório a gente conversar sobre isso. Acho que a gente já tinha que ter conversado antes, mas é agora que veio para eu falar, então agora é a hora certa. Todos nós, estudantes de um curso em Milagres, começamos desde a primeira página num curso em Milagres cheios de dúvidas, cheios de perguntas. A gente chega a pensar, como realmente Jesus diz, que a gente não se sente capaz de aprender esse curso, né? Mas lembra que ele disse para Ellen, não me venha dizer que tu não é capaz de aprender esse curso, porque esse curso é muito simples. O que é complexo é o ego, não é o curso. Olha que mundo complexo que o ego fez. E Deus e Jesus são muito simples. A verdade é simples. O que é complexo é a ilusão. Então, o que acontece? A gente começa a ter muitas dúvidas. Eu mesma, no início, eu tinha muitas dúvidas, não fazia sentido para mim as coisas que eu lia no UCM. Mas, ao mesmo tempo, a minha mente certa dizia, segue que lá na frente vai clarear. Segue que lá na frente vai clarear. A cada dúvida e a cada vontade que eu tinha de... Eu não cheguei a ter vontade de desistir, mas eu tinha aquela dúvida que dizia assim, meu Deus, eu não vou conseguir compreender isso. Mas e isso? Mas e aquilo? Mas e o Jesus histórico? E aí sempre que vinha esse monte de dúvidas na minha cabeça em relação a um curso em Milagres, a minha mente certa dizia, segue, não desiste que lá na frente tudo vai clarear. Então, eu seguia, né? Era muito mais forte a minha mente certa, que me levou a ponto de não desistir mais. Mas eu ainda vai surgindo dúvidas. E aí, ontem me veio essa dúvida, né? Mas que mente que projetou Jesus aqui na Terra? Que mente foi essa? Foi o ego coletivo? A mente certa não projeta, ela só, né? A mente certa só estende amor. Então, o que era Jesus, né? E aí comecei a pedir respostas para Jesus, porque a gente confunde bastante, né? O Jesus histórico com o Jesus de um curso em Milagres. E eu até fiz um vídeo inteirinho sobre isso. E esse vídeo eu perdi. Eu não consegui trazer para vocês. Nada acontece por acaso. Não era para ser. Porque eu falava, de repente poderia surgir muita polêmica em cima desse vídeo pela diferença do Jesus histórico para o Jesus de um curso em Milagres. Até já respondi para um de vocês aí, irmão, colega, que perguntou, né, a diferença do Jesus histórico para o Jesus do UCM. E o Jesus histórico, ele tá muito baseado no que as pessoas percebiam dele. E as pessoas percebiam dele totalmente com a visão do ego. Então, a gente percebeu ele de várias maneiras. Como um sofredor, né? A gente se identifica com o sofrimento, então reconhecemos ele como um sofredor que foi sacrificado para salvar todos nós. Que foi possível Deus enviar o seu único filho para ser crucificado para salvar todos os outros pecadores. Então isso é uma visão totalmente do sistema de pensamento do ego, né? Que está baseado
na crença do pecado, da culpa e do medo. E isso não tem nada a ver com o Jesus do 100, porque o Jesus do 100 não é um Jesus, aquele corpo que as pessoas conheceram. Esse Jesus do 100, ele é Cristo, é a mente crística do único Filho de Deus. Entende? É a nossa mente certa que veio de fora do tempo e espaço para nos acordar. Entende aí a diferença? Mas então aí eu comecei a questionar sobre que mente que estava por trás de a gente perceber aquele corpo aqui. Né? É isso que começou na minha cabeça. E aí, olha a resposta que veio para mim, gente. A gente não vai ter todas as respostas e nem é necessário ter. Porque todos esses monte de questionamentos, todas essas perguntas, todas essas confusões, todas essas nossas dúvidas, elas são muito complexas porque esses pensamentos estão vindo do ego. Então, não necessariamente nós vamos ter todas as nossas dúvidas solucionadas. E nem precisam ser, porque elas são ilusórias. Essas dúvidas são um monte de historinhas que o ego conta pra gente. Pra colocar dúvida, pra gente continuar achando que a gente tá certo e Jesus errado, pra gente, de repente, desistir do curso, resistir ao curso, ao que ele ensina. Resistir ao que ele ensina, né? Na verdade. Porque é um desfazer total do ego. Então, assim, ó, quando a gente realmente estiver prontos, que só depender do último passo de Deus, toda a ilusão vai ser desfeita, esse mundo vai ser desfeito, ele vai desaparecer. E não vai ser necessário a gente ter todas as respostas para as perguntas do ego. As perguntas dos nossos reais pensamentos. Olha só, as perguntas que vêm dos nossos verdadeiros pensamentos, elas vão ter resposta. Mas os milhões de perguntas muito complexas e elaboradas que o ego faz e que não são de modo algum válidas, porque elas são questões totalmente ilusórias só para nos confundir, para nos deixar confusos e achar que Jesus está se contradizendo e que mas e isso, mas e aquilo, e a gente elabora e essas questões, essas perguntas e essas dúvidas vêm todas do sistema de pensamento do ego, elas não vão ser respondidas. Elas não precisam de respostas porque elas nem existem. Então essa é a resposta que me veio quando eu comecei a querer elaborar e querer saber de onde que era aquele corpo de Jesus, que mente que projetou aquilo, por quê. Primeiro de tudo, me veio aquela questão de que foi o ego em termos de mente errada coletiva, porque a gente pensava e queria muito um Messias, né? As pessoas esperavam demais um Messias. Primeira coisa, então, realmente foi o ego coletivo das pessoas que queriam um Salvador. Mas além disso, não importa quando a gente começa a escarafunchar demais e ficar com a mente muito bagunçada, que parece que o curso não faz sentido, parece que o que Jesus está ensinando não faz sentido, começa a vir um monte de dúvida e deixar nossa cabeça totalmente confusa, essas dúvidas, elas não vão ser respondidas. Por isso que a gente deve se concentrar
e pedir sempre ao Espírito Santo que substitua todos os nossos pensamentos pelos dele. Todos os pensamentos da mente errada pelos pensamentos da mente certa. E agora mais uma, que todas as minhas dúvidas e questões que venham à superfície sejam da mente certa, porque é só elas que vão servir para eliminar a ilusão e me mostrar só a verdade. Então, tirem da cabeça de vocês que a gente vai ter resposta para todas as nossas dúvidas mirabolantes que o ego cria na nossa mente. Elas não vão vir. Se forem ilusórias, se não forem para realmente desfazer o ego, para enxergar a verdade, se for só para nos deixar com mais dúvidas e mais inseguros, elas não vão ser respondidas. Importante esse ponto, tá bom, estudantes? Seguimos então na lição 54 hoje, começando pela lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Quem chegou aqui é novo no canal. Gente, a gente está fazendo as lições através da jornada do livro de exercícios do Kenneth Wapnick. Não estamos fazendo pelo Um Curso em Milagres. Então, a gente vai ter muitos comentários do Kenneth aqui, tá bom? E para quem é novo, a lição 54 é uma revisão das primeiras 50 revisões, que vai ser da 16, 17, 18, 19, 20. Da 16 a 20, tá? A lição 16, 17, 18, 19 e 20, que estão sendo revisadas agora. Essa é a lição 54. Esse é o conteúdo da lição 54, certo? Então vamos lá. A lição 16 diz: eu não tenho pensamentos neutros. Nessa lição, Jesus se focaliza quase que exclusivamente no poder dos nossos pensamentos. A razão pela qual não temos pensamentos neutros é que nossos pensamentos têm o poder de fazer o mundo tal como aquele no qual vivemos. Um mundo de dor, sofrimento e morte. Um mundo no qual Deus parece estar ausente. Nossos pensamentos podem ser tão poderosos também no lado da mente certa. No entanto, em seu poder de desfazerem o ego. Os pensamentos do ego não têm efeitos no céu, é claro, mas dentro do sonho eles têm um poder tremendo. Daí o foco de Um Curso em Milagres no poder de nossas mentes, especificamente no poder de escolha. Outro parágrafo de Jesus: pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Entender? A mente errada tem poder, a mente certa tem poder. Só que a mente errada continua fazendo ilusões. E a mente certa se volta para Deus, se volta para o céu, se volta para a verdade. Essas afirmações são reforçadas por uma afirmação que Jesus faz no texto. Capítulo 2. Todo pensamento produz forma em algum nível. Ele já tinha falado dessa frase
E eu fiquei bem confusa com ela. Perguntei para minha professora, inclusive, a Ingrid Gaviraghi, já falei dela para vocês. E ela me disse realmente isso, assim, que produz forma em algum nível, mas ilusório. Assim como o Ken estava falando ali. A mente errada tem poder de fazer mais ilusões. E a mente certa de mostrar a verdade e desfazer as ilusões. Mas no nível das ilusões, a mente errada sempre vai produzir forma em algum nível. Nossos pensamentos têm efeitos extraordinários. Eles podem fazer um mundo de especialismo no qual vivemos, ou ajudar-nos a atingir o mundo real através do completo desfazer do mundo do ego. O problema é que, por causa da nossa estrutura defensiva, incluindo o poder da negação, quase nunca experienciamos os efeitos dos nossos pensamentos. Consequentemente, não estamos cientes de que temos pensamentos, porque não estamos cientes de que temos uma mente. É só o pensamento cerebral, mental, aquele produzido pelo cérebro, que a gente tem consciência. Jesus volta, da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida em que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. O mundo real, que é o produto final do perdão, é o estado mental no qual todos os pensamentos do ego foram desfeitos. Não é algo que é especificamente escolhido, mas em vez disso, é o estado natural de ausência de culpa da mente. Quando escolhemos contra o sistema de pensamento de culpa do ego. Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. Mais uma vez, como já tinha comentado uma vez, se a gente não tem consciência do que está pensando, basta olhar os efeitos. Causa e efeito. Se a gente não tem consciência, não tem ciência da causa, basta observarmos os efeitos que parece que a gente está experienciando aqui, que a gente vai já ter uma noção de com qual sistema de pensamento que a gente está escolhendo. Essa é outra afirmação sobre esse tema importante. Um ou outro. Não temos o céu e o inferno, ou o inferno e o céu. Eles são estados mutuamente excludentes. Essa é a premissa metafísica subjacente de Um Curso em Milagres, a pedra fundamental do seu sistema de pensamento. Existe Deus. Essa é a pedra fundamental de Um Curso em Milagres. Existe Deus e não existe nada mais. Se nós acreditarmos que existe algo mais, estaremos acreditando que não há Deus. Novamente, a maneira de sabermos quais pensamentos escolhemos
em nossas mentes é prestando vigilantemente atenção, com Jesus ao nosso lado, às nossas percepções sobre um mundo exterior. Elas vão refletir para nós nossa decisão pelo céu ou inferno, verdade ou falsidade, é isso que eu acabei de dizer. Se a gente não tem ciência de que qual sistema de pensamento a gente está escolhendo, basta ver os efeitos que a gente está experienciando lá fora, que a gente vai saber qual foi a nossa escolha. Se a gente decidiu pelo céu, se a gente decidiu pelo inferno, verdade ou falsidade. Agora Jesus volta à ideia que ele afirmou previamente. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que eu penso. Ponto. Ah, mas eu não penso negativo, eu não penso com o sistema de pensamento do ego, eu estou pensando sempre só com Jesus, sempre com o pensamento do Espírito Santo, e mesmo assim eu experiencio. Não tem erros nesse sistema. Mais uma vez, o que eu vejo testemunha o que eu penso. Causa e efeito são um só. Lembra? Se eu não pensasse, não existiria. Porque a vida é pensamento. Que eu olhe o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar. E assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. Podemos ver como Jesus volta repetidamente a esse tema. A beleza dessa revisão está na maneira sucinta com a qual Jesus entrelaça os principais temas das primeiras 50 lições. E essa é uma crucial. Que eu olhe o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Nós nos recordamos dessas linhas similares no texto. O mundo é o retrato externo de uma condição interna da mente, né? A percepção é o retrato externo de um desejo, uma imagem que tu queres que seja verdadeira. E o Kenneth diz aqui que não podemos mudar o mundo, mas realmente podemos mudar nossas mentes. Certamente o mundo que vejo pode igualmente mudar. Isso não significa, entretanto, que o mundo externo possa mudar, mas em vez disso, que a forma com que o vemos vai mudar. A gente já falou sobre isso, né, várias vezes, de que às vezes a forma pode mudar, às vezes pode não mudar, mas na verdade, se a nossa percepção do mundo mudar, tudo já muda, não é verdade? Mas ele tem que aprofundar aqui para esse ponto bem importante de que que a gente precisa mudar a forma com que vemos o mundo, mudar os pensamentos. Mantenha em mente que a percepção nunca é sobre fatos. É sempre uma interpretação do que chamamos de fatos. Uma interpretação ou do ego ou do Espírito Santo. Quando Jesus fala sobre o mundo que eu vejo,
Não está falando sobre um mundo lá fora. Não há mundo lá fora, gente. Parece que Jesus está dizendo assim, pela milésima vez. Não há mundo lá fora. É tudo mental. O mundo não é nada além de uma projeção ou extensão dos pensamentos em nossas mentes. É essencial, portanto, que reconheçamos a conexão direta entre o mundo e nossos pensamentos. De outra forma, nunca seremos capazes de fazer qualquer coisa mudar em nossos pensamentos. Vê que ele fala de novo. De outra forma, nunca seremos capazes de fazer qualquer coisa mudar em nossos pensamentos, não na forma. Antes de seguirmos em frente, note a alusão. Se eu não pensasse, não existiria. A famosa expressão de Descartes: penso, logo existo. No entanto, embora o grande filósofo do século XVII tenha usado essa afirmação para provar sua existência real, Jesus, em última instância, a usa para demonstrar a presença da nossa existência ilusória, derivando dos nossos pensamentos ilusórios. No parágrafo 3, Jesus introduz o pensamento da unicidade. No céu, como Filho único de Deus, assim como dentro da mente dividida. O Filho de Deus é um, quer ele seja chamado de Cristo, quer seja o Filho separado de Deus. Isso quer dizer que só temos uma mente certa, um único Filho de Deus, Cristo, e só existe um ego, que fez a gente acreditar que somos bilhões de seres. Bilhões e bilhões. Então, entrando agora na lição 18, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, não posso ver um mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada, antes que pudesse formar a base do mundo que vejo. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Ainda que tenha sido o compartilhar do nada, isso não significa que não acreditamos nisso. Essas afirmações refletem otimamente a ideia de que, apesar da aparência do mundo, mesmo em seu sonho de separação, o Filho de Deus permaneceu um. É por isso que o perdão é o ensinamento central de Um Curso em Milagres. Ao perdoar você, reflito que você e eu não temos interesses separados, pois compartilhamos a mesma necessidade de despertar do sonho de separação, culpa e ódio. Isso inicia o processo de reverter a fragmentação do ego. Como o texto enfatiza, se eu perdoar você perfeitamente, atrás de você permanecem milhares de outros, e por trás de cada um deles permanecem ainda outros milhares. Isso significa que se eu perdoar você perfeitamente, terei perdoado a filiação. Existe apenas um filho.
posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham tudo com todos, da mesma forma que os meus pensamentos de separação convocam os pensamentos de separação dos outros. Assim também, os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vida, assim como na minha. Isso está me mostrando minha função. Olha o que o Kenneth comenta aqui. Isso está me mostrando minha função. Não é curar os outros, não é mudá-los ou ensiná-los de forma convencional. Minha função é lembrar a você que a escolha que eu fiz no instante santo é a mesma que você pode fazer. Uma passagem no Manual para Professores resume maravilhosamente isso para nós. Nós já a citamos, mas sua relevância certamente merece menção adicional. Vamos lá. O professor de Deus vem a eles, aqueles que estão doentes, para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o Verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar. Não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam. Não é a sua voz que profere o verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias doença em lugar disso? Essa é a passagem do Manual de Professores. Muito linda e encorajadora, né? Sempre. E o Kenneth comenta aqui que, no entanto, o processo funciona de outra forma também. Meus pensamentos de separação invocam os pensamentos de separação em você. A expressão da minha decisão pelo ego, julgamento, ataque, ansiedade e medo diz a você que você está certo em acreditar que é separado, porque estou demonstrando que você é. Minha raiva confirma que você está certo, assim como o meu amor especial e dependência. Você quer que eu confirme que você está certo, assim como eu quero que você faça o mesmo por mim. E a gente continua confirmando uns para os outros de que estamos certos e Jesus errado. Esses são os votos secretos ou acordos secretos que a gente chama, que fazemos uns com os outros para reforçar nossa insanidade. Como Jesus explica no texto, novamente no contexto da doença.
Esse é o voto secreto que fizeste com cada irmão que quer caminhar à parte. Esse é o juramento secreto que retoma sempre que te percebe sendo atacado. Ninguém pode sofrer se não se vê atacado e perdendo com o ataque. Cada brinde feito à doença não é declarado nem ouvido na consciência. No entanto, esse brinde é uma promessa a um outro para ser ferido por ele e atacá-lo de volta. A doença é a raiva descarregada no corpo de tal modo que ele sofra dor. É o efeito óbvio do que foi feito em segredo, de acordo com o desejo secreto de um outro de estar à parte de ti, assim como desejas estar à parte dele. A não ser que ambos concordem que esse é o vosso desejo, ele não pode ter efeitos. Capítulo 28, gente. Seção 6. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Bem importante essa passagem. No entanto, novamente, Jesus também está nos dizendo que podemos reforçar o pensamento da mente certa uns nos outros. Qualquer um que diga: não existe nenhuma brecha entre a minha mente e a tua, manteve a promessa de Deus. Não o seu diminuto juramento de ser para sempre fiel à morte. E através da sua cura, o seu irmão é curado. Permite que seja esse o teu acordo com cada um, que sejas um com ele e não um ser à parte. E ele manterá a promessa que fizeste para com ele, porque essa é a promessa que ele fez a Deus, assim como Deus fez a ele. Deus cumpre as suas promessas. O seu filho cumpre as suas. Ai, que linda que está essa lição hoje. Portanto, quando escolho Jesus como meu professor ao invés do ego e libero minhas mágoas através do perdão, estou ensinando que existe um pensamento da mente certa em você também. E que naquele momento eu me tornei um símbolo de cura para você. Eu não tenho que dizer nada, nem pregar nada a você. Na verdade, eu não faço nada. Além disso, o você pode ser alguém que morreu 20 anos atrás. Uma vez que mentes são unidas, o perdão não tem nada a ver com corpos. Você como um pensamento e eu como um pensamento ainda estamos unidos. Sempre que escolho liberar minhas mágoas contra você, estou enviando uma clara mensagem que diz: desperte do sonho da morte. Enviar essa mensagem é a nossa única função. Lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo que penso, ou digo, ou faço, ensina a todo o universo. Vamos ter cuidado com o que a gente ensina. Todo o universo é o universo da filiação na minha mente, unido com os de todos os outros. Existe apenas uma mente
e posso pensar, falar ou me comportar a partir do Espírito Santo ou do meu ego. De novo, todo o universo é o universo da filiação na minha mente, unido com os de todos os outros. Existe apenas uma mente e posso pensar, falar ou me comportar a partir do Espírito Santo ou do meu ego. Mas eu vou estar me comunicando com tudo, todo o universo. Portanto, Jesus reitera seus ensinamentos sobre unicidade, espírito e ego. Jesus volta aqui então dizendo que um filho de Deus não pode pensar ou falar ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha. Ai, que coisa linda, meu Deus! Pois o meu poder é o de Deus. Isso não significa, agora o Kenneth desenvolve aqui, que isso não significa que posso literalmente mudar sua mente por você. Posso servir como um exemplo de alguém que mudou sua mente para si mesmo. Dessa forma, percebendo que o ser é sobre nós todos. Então, a gente deve se preocupar com a expiação para nós, com a correção da nossa mente. Porque daí a gente não mudou nem a nossa mente, daí a gente quer mudar o do outro. Da mesma forma, Jesus não pode fazer isso por nós. Ele pode ser nosso professor e modelo. Porque ele já fez isso que ele está ensinando a gente a fazer. Mostrando-nos que existe outra escolha que podemos fazer, mas ele não pode escolher por nós. Jesus explicou isso a Ellen logo no início da sua escrita e, portanto, a todos nós. No contexto do seu pedido a ele para tirar o medo dela. Então, a Ellen pediu a Jesus que retirasse o medo dela. E a sua resposta foi um prenúncio de tudo que ele estava para ensinar em um curso em milagres. Pois ele enfatizou o poder da mente de Ellen de escolher o medo ou contra ele. Ele mostrou que ela tinha esse poder de escolha, que era ela que estava escolhendo sentir medo, mas que ela podia escolher contra o medo. E aí Jesus disse que ele não poderia e certamente não retiraria esse poder da mente dela, fazendo a escolha por ela. Fazer a escolha por ela retiraria o poder da mente dela. Sendo que isso também nem é possível ser feito, né, gente? Está no capítulo 2 essa passagem e diz: podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. Você aí, é você aqui. Lembra que eu tô me enxergando aqui na câmera, né, gente? É você aí, você mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito,
a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Estaria dizendo que a gente não é capaz. Isso estaria em oposição direta ao propósito deste curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Orai e vigiai. E vamos para a lição 20, que diz: eu estou determinado a ver. E se a gente está determinado a ver, a gente tem que se colocar em disponibilidade para substituir todos os pensamentos do ego pelos nossos verdadeiros pensamentos, principalmente quando vem aquele monte de dúvidas, aquela confusão mental que quer fazer com que a gente desabone o curso inteiro, porque Jesus está se contradizendo, porque essa ideia está contradizendo, porque mas e isso, mas e aquilo, mas e o que aconteceu lá atrás, mas e o Big Bang, mas e os dinossauros. Se a gente realmente está determinado a ver, nós vamos ter que substituir o nosso sistema de pensamento, inclusive para deixar vir questões, perguntas que realmente nos mostrem a verdade e não aumente as ilusões. Para nós ainda é muito tênue essa separação, porque a gente acha que todas as dúvidas e todas as questões e as perguntas que a gente tem que ser respondidas. Mas lembram do poder do pensamento do ego de continuar fazendo mais e mais ilusões, como foi dito mais aqui em uma outra lição? O pensamento do ego tem poder também, tanto que a gente parece que fez esse mundo aqui e esses corpos. Então vamos deixar vir para nossa mente perguntas que fazem sentido para que a verdade venha e não ficar inventando questões que não têm significado nenhum. Então, se eu estou determinado a ver, eu estou reconhecendo a natureza compartilhada dos meus pensamentos. Eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Se eu estou determinado a ver, eu estou determinado a escolher o sistema de pensamento do Espírito Santo. E assim eu quero olhar as testemunhas que mostram que o pensamento do mundo mudou. As testemunhas para as quais olhamos são as que enviamos. Essa é uma referência implícita em A Atração pela Culpa e em Obstáculos à Paz, do capítulo 19. Nós enviamos os nossos mensageiros do amor ou do medo. E o que enviamos, vemos fora de nós. O que se torna nossa testemunha que mostra o que escolhemos. Se estivermos zangados ou transtornados, obstinados ou tendo um ataque de nervos, isso nos diz que enviamos os mensageiros da culpa, medo, ódio e certamente separação. São essas testemunhas externas que tornamos reais em nossa percepção.
vendo-as fora de nós, ao invés de em nós mesmos. Outra passagem no texto ilustra o papel importante que nossas percepções desempenham na cura. Observando as testemunhas no mundo que eu percebo, sou ensinado a vê-las como refletindo uma decisão que tomei em minha mente. Só então posso exercitar o poder da mente de mudar essa decisão. Essa passagem é do capítulo 21. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo. E isso irás projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Lembra que a gente tem que olhar o que a gente está experienciando lá fora para saber qual foi a causa, qual foi o sistema de pensamento que a gente esteve escolhendo para testemunhar aquilo? Se vê santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. E verás a testemunha para a escolha que fizeste, e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. Sim, porque com o nosso treino muito inicial, a gente ainda não está ciente de que existe uma escolha, de que existem dois sistemas de pensamento diferentes. E ainda não estamos treinados suficientemente para perceber, para observar o que o Jesus estava falando para Ellen quando ela pediu para ele eliminar o medo. O que acontece é que tu não vigia sua mente suficientemente, como deveria. Como a gente não faz isso, a gente não tem ciência do sistema de pensamento que a gente escolheu. Mas as testemunhas lá fora, as testemunhas são testemunhas do sistema de pensamento que a gente está escolhendo, da causa. E erroneamente a gente sempre pensou que a lei da causa e efeito era no mundo da forma. Eu faço algo e esse algo que eu fiz na forma tem consequências. Mas aqui Jesus desfaz totalmente essa ilusão e mostra para nós, ensina pra gente que a causa é mental, é pensamento. Então tudo que a gente vê aqui fora já é o efeito, inclusive o comportamento. O meu comportamento não é causa, gente. O meu comportamento já é o efeito da causa que foi o pensamento, o sistema de pensamento que eu escolhi. Seguindo mais um parágrafo de Jesus aqui, dessa última lição, ele diz: quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Portanto, vamos saber qual escolha fizemos, prestando atenção ao que percebemos ao nosso redor. Não podemos ser lembrados com frequência suficiente de que a percepção não é um fato objetivo,
mas sempre uma interpretação. Quando um curso em milagres nos ensina a olharmos para o que percebemos, Jesus não está falando sobre olharmos para fora e vermos uma cadeira, um livro, uma árvore, uma pessoa. Ao invés disso, estamos sendo instruídos a olharmos para a forma com que percebemos objetos, pessoas, situações. Novamente, o que percebemos vai nos revelar no que nossas mentes escolheram. Percepções de amor ou pedidos de amor refletem a decisão de aceitar a expiação. E essa escolha inequívoca prenuncia o mundo real e a lembrança feliz da unicidade de Deus e do seu Filho. Linda, linda, linda lição 54, gente. Gente, espero que a gente possa ter esse comunicado de verdade na nossa mente única e nossa mente certa, para que essa lição toda tenha sido uma lembrança a nós todos da unicidade do nosso verdadeiro ser, da verdade sobre nós, que a gente tenha dado mais um passo, que a nossa lembrança tenha nos colocado mais um passo mais perto de Deus, mais perto de casa. Um beijo, grande beijo para vocês. Gratidão por estar aqui comigo, também me ajudando a lembrar. Um bom treino. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!